Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Sames Vieira, eu sou educador da Fase Amazônia e a gente vai dar início a esse marco histórico aqui na região oeste do Pará, que é o Tribunal Popular contra os Agrotóxicos. Primeiramente, eu queria agradecer às lideranças comunitárias, eu queria agradecer às comunidades, eu queria agradecer aos povos tradicionais e também eu queria agradecer todas as organizações ligadas aos movimentos sociais, ligadas aos povos do campo, das águas, das florestas, os movimentos sindicais que contribuíram para a realização deste evento. Então, sintam-se bem-vindos. Mas assim, antes de a gente dar início à programação do nosso evento, é importante a gente entender por que nós estamos aqui. O que é o Tribunal Popular contra os Agrotóxicos? Esse é o evento hoje que vai acontecer aqui na sede do STTR de Santarém. E é importante a gente entender por que nós estamos aqui, o que é o Tribunal Popular contra os Agrotóxicos, qual é o seu objetivo e qual é a sua finalidade. Certo? E aí eu fiquei nessa responsabilidade de trazer um pouco desse contexto. Primeiramente, eu queria dizer para vocês que o Tribunal Popular contra os Agrotóxicos, ele é um julgamento simbólico. Ele é um espaço democrático de mobilização social da sociedade, para a gente dizer que o agronegócio mata, para a gente dizer que o agrotóxico vem causando danos socioambientais na saúde humana, que o agrotóxico vem causando violações de direitos em territórios e comunidades tradicionais. Quando a gente diz assim que o tribunal ele é um espaço simbólico, a gente quer dizer o quê? Que por mais que o Tribunal Popular ele não tenha um caráter da justiça formal, mas o Tribunal Popular ele tem um caráter político e moral. O que quer dizer isso, um caráter político e moral? Que por mais que não seja um tribunal da justiça formal, comum, mas ele expõe. E ele expõe quem? Ele expõe as grandes empresas, né? Ele expõe toda a bancada do agronegócio que vem violando os direitos. Então, quando a gente diz o seguinte, o tribunal, ele é um espaço, é um julgamento simbólico, ele é um espaço democrático, e quem é que organiza? Esse espaço aqui, ele é organizado pelas organizações da sociedade civil, ele é organizado pelas lideranças comunitárias, ele é organizado pelas comunidades. E qual é o objetivo desse tribunal? O objetivo desse tribunal é a gente dar vez e voz para quem? Para as comunidades. Então, o principal objetivo desse Tribunal Popular contra os Agrotóxicos é dar vez e voz para as comunidades, né? E quando a gente diz assim, dar vez e voz para a comunidade, qual é o objetivo disso? Que as comunidades, que as lideranças possam o quê? Possam denunciar os crimes. Quais são esses crimes que o agrotóxico vem causando aqui no território? Então, vamos lá. Danos ambientais. Quais são os principais crimes? Perda da floresta, o aumento do desmatamento, né? Contaminação da água, contaminação do solo, contaminação do ar. Então, isso são danos ambientais que o agrotóxico vem causando. Além de danos ambientais que o agrotóxico vem causando, tem também violações de direitos humanos. O que é violação de direito? O que é o violar um direito? Então, tem várias violações. Por exemplo, violação do direito à terra,
porque violação do direito à saúde, violação do direito ambiental. Então, esse espaço aqui é para dar vez e voz para as comunidades denunciar esses crimes, para as comunidades denunciar as violações de direitos humanos que vem causando aqui na região. E, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que esse espaço aqui, ele é um espaço de, ao mesmo tempo, de incidência política. O que é incidência política? Incidência política é a gente cobrar do Estado que ele tenha uma atenção especial às comunidades e povos tradicionais, porque a gente sabe que o Estado ele é omisso quando se trata da questão do agronegócio, quando se trata da questão dos agrotóxicos. E o tribunal também ele tem um caráter de cobrar fiscalização, de exigir fiscalização do Estado, que ele construa projetos de lei que coíba, que proíba o uso indiscriminado desses produtos nas comunidades. Então, ao mesmo tempo, esse tribunal ele é para cobrar, ele é para exigir fiscalização do Estado. E, por fim, é importante a gente entender uma coisa, que o Tribunal Popular, por mais que ele tenha esse caráter de a gente dar vez e voz para as comunidades, de denunciar os crimes, de denunciar as violações de direito, mas também a gente precisa entender que esse é um espaço para a gente cobrar políticas públicas que fortaleçam a agricultura familiar, que fortaleçam a agroecologia, porque hoje não tem como a gente discutir os agrotóxicos de forma isolada. Não tem como. O que quer dizer isso na prática? A gente precisa discutir o agrotóxico, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa discutir política pública que fortaleça a agricultura familiar, que fortaleça a agroecologia, que estimule a diversificação produtiva dos territórios, o uso sustentável do solo, a questão do circuito curto de comercialização, da geração de renda, e a agroecologia, ela é esse projeto político de sociedade. A agroecologia, ela é essa estratégia de resistência das comunidades e povos tradicionais. E, por fim, quem é que está organizando isso? Quem está organizando são as organizações da sociedade civil aqui de Santarém, e a gente também queria enfatizar a importância que a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida tem contribuído para a realização desse evento. A campanha é uma campanha nacional que tem 14 anos de existência, e o principal objetivo dessa campanha é o quê? São dois principais objetivos: denunciar os danos socioambientais e na saúde humana causados pelo agrotóxico e causado pelo agronegócio, e anunciar a agroecologia como projeto político de sociedade. E também a gente queria agradecer muito a contribuição que a campanha tem dentro dessa articulação política, dentro da realização desse evento. Portanto, eu desejo um bom evento para nós, e, para finalizar minha fala, e dizer que esse espaço aqui é um espaço de vocês. Esse espaço aqui é um espaço nosso para dar vez e voz para as comunidades, denunciando os danos socioambientais na saúde humana que o agrotóxico vem causando aqui na região. Muito obrigado. E dando continuidade na nossa programação, eu vou chamar a Auricélia Arapiões, da COIAB, que vai dar continuidade na programação do evento. Muito obrigado. Auricélia.
Bom dia a todas as pessoas. Hoje eu tive essa missão de vir para cá, de conduzir esse momento e agradecer, de primeira mão agradecer o convite para estar aqui. E apesar de ser um tribunal popular, e não é menos importante do que julgar esses crimes que acontecem todos os dias com os povos da Amazônia por conta do agrotóxico. Então, hoje, fui chamada para ser juíza desse tribunal e estou me sentindo importante aqui e espero fazer um bom trabalho, conduzir aqui esse momento, que é um momento muito especial, onde nós iremos estar denunciando todos os crimes que o agrotóxico traz para as nossas vidas. Bom, e nesse momento eu declaro abertos os trabalhos desse tribunal, e este tribunal tem como objetivo o julgamento do uso de agrotóxicos e transnacionais do Brasil, sobre seus impactos na vida humana e não humana, violações da saúde das mulheres, aumento dos casos de câncer, autismo, desmatamento, contaminação das unidades produtivas familiares, direito dos povos e comunidades tradicionais, conflitos socioambientais e fundiários. E, nesse momento, gostaria de chamar o corpo de jurado para que ocupe seus lugares nas cadeiras aqui do meu lado direito. E o primeiro jurado é o senhor Raimundo Nonato Souza, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares do município de Mojuí dos Campos. Por favor. A nossa segunda jurada é Ana Maria Costa, da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais do município de Belterra. Nossa terceira jurada é Andara Tapajó, do Coletivo de Jovens Guardiões do Bem Viver. Quartos jurados, Lucas Tupinambá, do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns. Quinto jurado é Jaerlisson Silva Braga, do Quilombo de Saracura. A nossa sexta jurada é Zélie Ramos, da Associação de Moradores do Bairro Pérola do Maicá. E o sétimo jurado é Franci Gonçalves, do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais. Nessa ordem, eu gostaria de chamar as advogadas que irão trabalhar nessa sessão, as advogadas de acusação, Selma Correa, advogada popular da organização Terra de Direitos, integrante do GT de Enfrentamento à Violência no Campo, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conselheira do Programa Estadual de Proteção a Defensores e Defensoras em Situação de Ameaça. Também compondo as advogados de acusação, gostaria de chamar Paula Harumi, assessora jurídica popular da Terra de Direitos, doutoranda em Direito Socioambiental,
associada no Centro de Pesquisa e Extensão em Direito Socioambiental e integrante do Observatório de Consulta Livre, Prévia e Informada. Gostaria também de chamar o advogado da defesa, Afonso Matos, advogado do réu com vasta atuação em litígio socioambiental. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer a leitura pública dos quesitos que serão enfrentados neste tribunal. Acusação 1. O Estado como agente violador por omissão, deliberação e ação criminosa. O Estado brasileiro é culpado por omissão deliberada e ação criminosa ao falhar em seu dever de regular e fiscalizar o uso de agrotóxicos, criando as condições para violações sistemáticas de direito no Planalto Santareno. Acusação 2. O agrotóxico como executor de uma guerra química contra as populações e a biodiversidade. O agrotóxico e seus agentes são culpados por executar uma guerra química contra as populações e a biodiversidade, utilizando o agrotóxico como instrumento de contaminação, intimidação e expropriação territorial. Acusação 3. Violação sistemática do direito à saúde, à vida humana e não humana e ao território. Os réus são culpados pela violação sistemática do direito à saúde e à vida, materializados nos corpos, território e natureza do Planalto Santareno. Acusação 4. O etnocídio, o ecocídio como projeto. A destruição dos modos de vida e da soberania alimentar. Os réus são culpados pelo crime de etnocídio e ecocídio ao destruir deliberadamente o modo de vida, a soberania alimentar e as bases materiais e espirituais da existência dos povos indígenas na aldeia Pau d'Arco e na comunidade quilombola de Bom Jardim. Acusação 5. Racismo ambiental como estrutura de violência. Os réus são culpados por praticar racismo ambiental ao impor de forma desproporcional os custos tóxicos de seus modelos de produção sobre os corpos e território dos povos indígenas, comunidades tradicionais e demais coletivos ligados à terra no Planalto Santareno. Feita a leitura dos 5 pontos, nós começamos as falas iniciais de acusação e defesa pelo prazo de 35 minutos. Advirto que a Presidência do Trabalho irá alertar quanto ao prazo aos 5 minutos faltantes. Passo agora a palavra para os advogados de acusação, que poderão dividir o tempo de 35 minutos. Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimento a presidência desse Tribunal Popular, também em nome de todas as populações, povos e comunidades que aqui estão reunidos para acusarmos e comprovarmos quanto à conduta deliberada e reiterada dos agrotóxicos e das transnacionais, principalmente aqui no estado do Pará. O veneno que silencia vidas e territórios. Esta denúncia no Tribunal Popular relata os crimes dos agrotóxicos no Planalto Santareno e a violação sistemática dos direitos humanos e da natureza. Nós vamos compartilhar alguns pontos da nossa acusação, e isso vai ser também comprovado pelos próprios relatos das testemunhas.
os crimes dos agrotóxicos no Planalto Santareno e a violação sistemática dos direitos humanos e da natureza. No Planalto Santareno, como todos são bem sabedores, conhecedores e vivenciam essa realidade, essa triste realidade que povos e comunidades tradicionais enfrentam, principalmente no Planalto Santareno, nos municípios de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos, no estado do Pará, um território amazônico de imensurável riqueza social está sob um cerco químico. Isso é uma denúncia extremamente grave, porque envolve vidas, vida de corpos, de territórios, mas também vidas da natureza. O uso massivo e indiscriminado de agrotóxicos, impulsionado por um modelo de agronegócio expansionista e predatório, é também um instrumento de violência, expropriação territorial e aniquilação de modo de vida de todos esses povos que têm o seu próprio modo de ser, o seu próprio modo de cuidar da natureza, e isso está sendo reiteradamente violado pela atuação do agronegócio e pelo uso massivo de agrotóxicos. O veneno que se espalha pelas lavouras de soja e milho não visa apenas combater pragas. Ele silencia corpos, contamina rios, envenena o solo e apaga futuros, porque o agrotóxico é um projeto de morte, ele vem para silenciar e também para matar. Os principais sujeitos atingidos, as vítimas desse grande crime, desse crime que está se alastrando pelo Brasil, mas que está avançando muito brutalmente sobre o estado do Pará, sobre os territórios quilombolas, indígenas, tradicionais, mas também nas áreas urbanas, como a gente vai estar, as testemunhas vão estar comprovando. Povos indígenas, quilombolas, extrativistas, associações de agroecologia, todos esses povos são sujeitos, são vítimas desse crime que está se alastrando. A natureza está sob ataque dos agrotóxicos, os rios, as florestas, mas também os campos, as hortas de quintais, os quintais produtivos, as nossas ruas, as nossas escolas onde as crianças estudam, os funcionários, principalmente os alunos, corpos de mulheres, corpos de mães, corpos de idosos que são atingidos diariamente por esse veneno que chega até o solo, que chega até o ar, que também chega até os nossos organismos. As alternativas agroecológicas elas acabam sendo inviabilizadas pelo avanço predatório do agronegócio. O agronegócio é um projeto de morte que ele acaba bloqueando ações agroecológicas, e nós sabemos, todos sabemos, que as alternativas agroecológicas é uma das saídas para o enfrentamento a esse modelo predatório, porque ela reforça principalmente o uso sustentável e livre de exploração e a soberania alimentar. A primeira da nossa denúncia, apresentada a este tribunal e também ao Conselho de Sentença, ao Conselho de Jurados, que está aqui composto, é o Estado como agente violador por omissão deliberada e ação criminosa. A culpabilidade do Estado ela está interligada e cumulativa e comprovada nas três principais pontos. A deliberada ignorância do seu robusto dever constitucional e internacional de proteção. O Estado brasileiro se esquiva de trazer legislações que contemplem modos e realidade de vida de povos e comunidades tradicionais que estão nesse imenso Estado. Essa omissão normativa criminosa que cria um vácuo legal para a pulverização terrestre de veneno. A omissão ela não é fruto de um esquecimento, ela não é fruto de não ter um direcionamento para isso, mas ela é uma omissão pensada, uma omissão projetada para excluir e para cada vez mais inviabilizar povos e comunidades tradicionais e fazer com que o agronegócio, com que os agrotóxicos avancem e tenham esse respaldo legal apenas do lado dele. De povos e comunidades tradicionais, a gente tem um enfraquecimento da legislação que se omite e que não traz perspectivas de avanço para a agroecologia. Temos também a falência sistêmica da fiscalização que transforma a impunidade em uma política de fato. Caso disso são os inúmeros casos de intoxicação, os grandes casos onde agrotóxicos são despejados, são pulverizados e não se tem um tratamento adequado. Os postos de saúde não estão
com mecanismos e instrumentos prontos, e muitas comunidades, pessoas afetadas, não conseguem simplesmente fazer uma denúncia, não conseguem fazer com que, quando aconteça aquele caso, aquela violência, chegue uma fiscalização. Então, nós temos uma morosidade. Então, o Estado brasileiro deve ser também culpado e condenado por essa omissão deliberada e essa ação criminosa. O nosso texto constitucional de 1988 é taxativo ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, no seu artigo 96. E o meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do povo e essencial assedia a qualidade de vida. Tudo isso está no artigo 225 e está respaldado no nosso texto constitucional, na nossa legislação pátria. De forma ainda mais específica, no artigo 225, incumbe o poder público o dever de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Tudo isso não está sendo cumprido, tudo isso está sendo flexibilizado com projetos de lei, com leis que avançam, que são colocadas no ordenamento jurídico nessa perspectiva de omissão do Estado e fortalecimento do avanço do agronegócio. Além disso, a legislação que ainda existe flexibiliza a regulamentação dos agrotóxicos, viola direitos à saúde, ao meio ambiente e à administração pública. Nós tivemos, muito recentemente, uma luta travada pela população, pela sociedade civil, por movimentos, por povos e comunidades tradicionais, mas que, infelizmente, avançou e foi aprovada a Lei 14.785, conhecida como pacote do veneno. Então, nós temos mais venenos na nossa mesa, e tudo isso com respaldo legislativo de uma legislação que flexibiliza todo esse cuidado com a população e com o que chega em nossas mesas. Isso expõe povos e comunidades e a sociedade ao veneno. A nível estadual, nós temos a Lei 6.119, regulamentada ali pelo Decreto 4.856, que trata também dos agrotóxicos, do uso, da fiscalização, mas que não é uma lei que contempla a realidade desse Estado, não é uma lei suficiente e que não considera as realidades de cada povo, de cada comunidade, de cada local que é atingido muito diretamente e reiteradamente por essas ações dos agrotóxicos, pela pulverização, e por esse crime que recorrentemente acontece. O segundo ponto, ilustríssimos jurados, é o agronegócio como executor de uma guerra química contra a população e a biodiversidade. Os agentes do agronegócio, corporações produtoras de agrotóxicos e sementes e grandes produtores rurais, como executores diretos de uma guerra química de baixa intensidade, mas de efeitos devastadores contra as comunidades e os ecossistemas do Planalto Santareno. Nós estamos vivendo uma guerra química. Nós estamos sob cerco químico de todos os lados, com o avanço dos agrotóxicos, com o avanço da monocultura do milho, da soja, de tantos outros commodities que estão sendo plantados sobre os territórios, que estão sobrepostos nesses territórios, nessas terras, e para que esse tipo de monocultura sobreviva, digamos, eles precisam de veneno, e esses venenos são incorporados por eles e acabam chegando na nossa mesa. Então, nós estamos, sim, numa guerra que podemos chamar de uma guerra química contra a população e a biodiversidade. A exemplo, nós temos aqui um coquetel tóxico, evidência científica da contaminação generalizada. Aqui, a natureza do perigo, a exemplo, nós trazemos o glifosato, que é um dos herbicidas mais venenosos, que isso acaba chegando às nossas frutas, às nossas hortaliças, aos nossos organismos. E nós temos muitos dados científicos que comprovam o quanto que esses venenos são prejudiciais à saúde humana, à saúde também da natureza e à saúde de todos os locais que eles atingem. O glifosato, herbicida mais utilizado no país, ele já foi considerado provavelmente como cancerígenos para o humano. Isso é informação científica, nós temos os dados, e mesmo assim ele continua sendo usado, né? E ele foi detectado em 100% das amostras de urinas de agricultores do Planalto Santareno.
Isso são dados mostrando como esse material tóxico chega até os nossos corpos e como afeta as famílias e de forma muito potencial e direta quem está mais próximo daquele local. E passando esses pontos, eu passo a palavra para minha colega continuar aqui a acusação. Que age para proteger o lucro e não as pessoas. Vimos um modelo do agronegócio que trava uma guerra química para expandir as fronteiras, e isso nós vemos de norte a sul do país. Agora, nós vamos ver o campo de batalha. E o campo de batalha, senhoras e senhores, são os corpos. São os corpos dos povos e comunidades tradicionais, são os corpos dos agricultores e agricultoras, das agricultoras familiares, são os corpos da natureza, dos rios e de tudo que se relaciona e que se mantém e que tem vida. Então, a gente vai falar aqui de como o veneno, os agrotóxicos, eles vêm atravessando, eles vêm expandindo as suas fronteiras e contrariando todas as condições de vida no Planalto Santareno. Os réus, senhoras e senhores, eles vão querer dizer aqui que isso é um caso isolado, que não passa de uma mera situação, mas nós vamos demonstrar aqui que é um projeto intencional. O sistema, senhor, hoje, por exemplo, a gente tem os dados, né, pelo Sinan, de mais de 48 mil casos de intoxicação por agrotóxicos agrícolas na última década. Mas isso é uma mentira, tem uma ambição nesse dado, senhoras e senhores, porque segundo o Ministério do Meio Ambiente, ele diz que a cada um caso, 50 deles são invisibilizados. E se a gente refaz o cálculo, a gente tem mais ou menos 250 mil pessoas contaminadas, intoxicadas por agrotóxicos durante o ano. Essa é uma realidade que a Organização Mundial da Saúde trata até como uma epidemia e fala que a gente tem quase hoje 70 mil mortes por ano de intoxicação. Então, isso não é desenvolvimento, isso é desenvolvimento? Isso não me parece desenvolvimento. E isso é um projeto de adoecimento em massa. E, como em toda guerra, esse modelo, ele vai atacar os mais vulneráveis. Ele vai atacar o futuro. Ele ataca as mulheres e as crianças. Ele ataca os povos e a natureza. Então, senhores jurados, a gente quer aqui apresentar para os senhores como que esse sistema ele é brutal. Segundo o dossiê da Abrasco, que se chama Danos dos Agrotóxicos na Saúde Reprodutiva, ele traz uma ligação entre a exposição desses contaminantes e a relação com a fertilidade da mulher, né, em relação aos abortos espontâneos, más formações congênitas, e também e isso reflete o que a gente vê como aconteceu na Escola Vitalina Mota, em que entre os anos de 2023 e 2024, 60 pessoas, entre crianças e professores, foram intoxicados
pela pulverização aérea das áreas que ficam ao redor da escola. E o que isso significa, né? Isso significa que a gente tem, então, uma contradição que ela é muito perversa. A gente tem um modelo que ele contamina desde o nascituro, desde o útero, até o final da vida. E, ao mesmo tempo, a gente anuncia e a gente quer defender um outro modo de vida, uma outra forma de produzir, que é relacionado à forma que se dá nos territórios, na relação com a natureza, e que a gente vai poder escutar depois, né, a partir das testemunhas. Então, o que a gente tem? A gente tem uma violência que ela é estrutural. E ela ataca não só a vida humana. A vida, na verdade, ela se dá na mais completa relação entre seres humanos e natureza. O que esse projeto faz, esse projeto da morte faz, é separar, é dividir e transformar tanto a natureza quanto as gentes como mercadoria. E é o que a gente está vendo quando a gente vai analisar os casos que estão sendo aqui expostos. E a gente vai ouvir no relato das testemunhas que estarão aqui conosco neste dia. Então, esse ataque, ele é um ataque aos corpos, mas é um ataque ao futuro. E esse etnocídio, ele é acompanhado também de um ecocídio. Então, se tem uma morte da vida humana e não humana, e essa coexistência precisa ser protegida e precisa que essa contradição seja aqui julgada e condenada os agrotóxicos. Então, essa guerra química que a minha colega trouxe, ela leva à morte hoje milhões e milhões de seres da natureza, principalmente as abelhas, que são mais frágeis e que, inclusive, são as responsáveis pela polinização, pela produção, e que, coexistindo junto com os povos indígenas, com os quilombolas, com os agricultores e com as agricultoras tradicionais, fazem a transformação e contrariam mais uma das contradições que o agronegócio nos apresenta, que é a sua necessidade para matar a fome. Bom. Isso aí, volta. Hoje, a gente tem que os agricultores e agricultoras tradicionais, ao contrário do que o agronegócio diz, são responsáveis por 70% da alimentação do país. Então, assim, que argumento é esse que o agronegócio nos traz da sua necessidade de produção? Quem ele alimenta? A gente vê a soja alimentando o povo? A gente não vê a soja alimentando o povo. A gente vê as hortaliças, a gente vê a produção que sai ali do território, chegando nas feiras e nos mercados, fomentando a troca. Então, essa necessidade, essa importância, é uma invenção. E a gente tem dados que dizem, né, de que essa outra forma que a gente vê nos territórios, ela é capaz, ela pode, ela é a própria contradição desse modelo que a gente tem hoje.
Só que esse modelo de produção, ele é atacado, ele é afetado pela produção do agronegócio. Então, o que a gente tem? A gente tem a contaminação dessa produção familiar por meio dos contaminantes que são utilizados, né, nas lavouras ao redor das comunidades e que acaba gerando um cerco químico, né? As comunidades, elas vivem ilhadas no meio dos transgênicos, no meio do veneno, e nada acontece. As mortes começam a aparecer, as doenças começam a surgir, os relatos também, mas nada disso é suficiente. Então, a gente tem uma violência que ela vai pegando em todas as camadas da vida. Ela vai atrelando todo mundo e todos nessa relação de subordinação a um modelo de produção que explora, que é o que utiliza esses agrotóxicos e que querem que a gente os chamem de defensivos. Não defende nada, a não ser o capital. Então, por último, o que eu queria evidenciar é que toda essa situação, todo esse conflito, ele reflete a existência de um racismo que ele é estrutural. Nem todo mundo vai sentir os efeitos, as contaminações que o agrotóxico causa. As pessoas, os latifundiários, as multinacionais, os presidentes, eles não estão lá embaixo aplicando o produto, eles não estão sofrendo com isso. Então, quem sofre isso são as comunidades tradicionais, são os povos indígenas, são os agricultores familiares, são as pessoas que são expulsas para a periferia desse sistema. São elas que sofrem, mas, ao mesmo tempo, são elas que sustentam o sistema. Porque, como a gente viu, são elas as responsáveis por matar a fome no país, e não o agrotóxico. E eu queria evidenciar, como um último ponto, de que tudo isso reflete porque também se viola um direito que a gente chama de direito à consulta prévia, livre, informada e de boa-fé. Toda vez que a gente vai na casa de alguém, a gente bate na porta, a gente pede para entrar, a gente pergunta como é que faz, a gente pede permissão. Ninguém perguntou para os mundurucus se eles querem que a 6 metros da casa da aldeia tenha uma plantação de soja. Ninguém perguntou para as comunidades quilombolas se elas querem ficar ali naquela situação também igual às dos munduruku, ou também igual às milhões de realidades que se refletem aqui. Ninguém nem perguntou para a natureza se ela quer ser contaminada. Não se tem um diálogo, porque se sabe que se fizer essa conversa com as pessoas que são atingidas, com as pessoas que sofrem essas violências, não tem como acontecer esse modo de produção. É por isso que eles passam por cima, é por isso que eles mascaram os dados, e é por isso que a gente está aqui hoje, tentando demonstrar para vocês que o agrotóxico, o agronegócio, ele não é bom, ele não é necessário, ele mata as vidas, ele afeta a saúde humana, não humana, ele afeta, inclusive, quando a gente pensa na Escola Vitalina Mota, o acesso à educação, que reflete não só no acesso à educação, mas reflete pensar num futuro, numa forma de vida, em manter suas condições sociais e seus direitos protegidos. Muito obrigada. Agradeço a fala das advogadas de acusação
E já passo a palavra para o advogado Afonso Matos, advogado de defesa. Excelentíssima senhora presidente deste tribunal, ilustres membros do conselho, senhoras e senhores, bom dia. Inicio minha fala falando a respeito deste fórum, principalmente pelas preocupações genuínas com a saúde humana e com o meio ambiente. O que nos trouxeram hoje até aqui, as vozes que ouvimos e ainda iremos ouvir, neste plenário, ecoam as angústias legítimas que merecem seriedade e não a indiferença. Contudo, nossa tarefa aqui, como defensores da vida, da verdade e da justiça, é ir além da emoção retórica para encontrar os fatos. A tese central que a defesa apresenta hoje é direta e clara. O agronegócio não é inimigo, o que a acusação descreve. O agronegócio é um setor essencial para a vida de milhões de brasileiros. É um pilar insubstituível da economia deste país, inclusive. É um ator fundamental na segurança alimentar do Brasil e do mundo, como vocês podem ver. Senhores júris, a acusação que nos são imputadas, elas pintam um quadro trágico e distorcido, como a gente acabou de ver. Uma caricatura que confunde a exceção. Essa caricatura confunde a execução com a regra. O incidente é lamentável, com a prática sistêmica que eles abordam. E a complexidade desse país continental é como a teoria simplista diante da realidade. A nossa missão nos próximos minutos aqui é justamente separar o fato da ficção. Por isso, o nosso argumento seguirá na linha lógica e transparente. Estamos prontos para ouvir e também debater o que colocam diante de nós aqui neste tribunal. Primeiro, demonstraremos a importância socioeconômica inegável do setor que é a base do sustento de nações. Segundo, vamos esclarecer a robusta, complexa e a malha regulatória que nos rege, desfazendo o perigoso mito que operamos de uma terra sem lei. E, por fim, abordaremos os casos específicos trazidos a este tribunal sob a ótica e a ciência das boas práticas e da responsabilidade individual, distinguindo o que é um desvio de conduta e que a política é um setor inteiro. Concluiremos a um chamado: o diálogo construtivo. Pois acreditamos que o caminho para o futuro não passa pela condenação generalizada, mas pela colaboração, pela ciência e pelo aprimoramento contínuo. Esse fato é inegável. O agronegócio é um pilar do desenvolvimento e da segurança alimentar, e volto a falar, deste país chamado Brasil. Senhores jurados, antes de julgar ações de um setor, é preciso compreender sua dimensão e seu papel. A narrativa que a acusação ignora, o fato, é fundamental. O agronegócio é a espinha dorsal da economia brasileira e, de forma muito particular, a economia do estado do Pará. Falar sobre o agro não é falar sobre a ganância de poucos, é falar sobre a produção de alimentos, a geração de emprego e o desenvolvimento para muitos que vivem.
Os números não mentem. Assim como apresentado dados da acusação, eu também apresento dados do que o agronegócio propõe, faz e ainda vem fazendo. Os números, como eu disse, não mentem. Em 2024, o Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio brasileiro cresceu 1,81%, alcançando a marca impressionante de 2,72 trilhões. Isso significa que o setor foi responsável por 23,2% de toda a economia nacional. Quando o agro vai bem, o Brasil avança. Esse avanço se traduz em oportunidades reais para muitas pessoas. O setor bateu o recorde histórico de mão de obra em 2024, empregando mais de 28,2 milhões de brasileiros. Isso representa 26% de todas as ocupações deste país. O maior número deste início da série histórica desde 2012. São famílias, são projetos de vida, são comunidades inteiras que dependem da vitalidade do campo. Essa realidade nacional se reflete diretamente aqui no nosso estado do Pará. O Pará é um gigante no agronegócio. Vocês sabiam disso? O Pará é um gigante no agronegócio. Somos líderes de exportação da região norte. Com a soja, a carnes bovinas, e movimentando a nossa economia e conectando-nos ao mundo. Apenas no primeiro trimestre de 2025, olha só, apenas no primeiro trimestre do ano de 2025, do ano em que nós estamos, as exportações do nosso agro cresceram quase 14%. A acusação ataca o modelo de exportação, de produção. Mas os dados mostram que a soja é o principal produto dessa exportação aqui do estado do Pará. Atacar a soja é, portanto, atacar o principal forte de divisas de um dos maiores geradores de emprego formal do nosso estado. A ideia que o setor apenas explora não gera em torno da desmentida pelos fatos. O estudo do Departamento Interdisciplinar e Estatística dos Estudos Socioeconômicos mostram os saldos produtivos e consiste a geração de empregos formais na agropecuária paraense e dos familiares que nos postos de trabalho criados. Para que não restem dúvidas sobre a magnitude do que está em jogo, apresentaremos também o resumo destes fatos. Aqui nós temos uma tabela onde a relevância socioeconômica do agronegócio diz. O indicador e o dado nacional, os dados do Pará e também a fonte. A participação no PIB é de 23,2%. O principal exportador, quem? Estado do Pará. O valor do PIB e as exportações é de 2,2 trilhões. Dado de onde? Do exportador, 2,2 bilhões de exportações também do estado do Pará. A segurança alimentar, a produção dos commodities e alimentos, a maior produção do cacau, do terceiro maior rebanho bovino, também é do estado do Pará. Então, aqui, acusados de que o agronegócio é o principal responsável pela morte de muitas famílias, assim como a acusação aponta a história das escolas, isso fica claro que também a gente é quem movimenta esse país. A gente é quem gera emprego, a gente é quem põe alimentação na mesa dos brasileiros. Julgam o agronegócio, mas vocês têm todos os dias no prato de vocês.
Todos os dias tem veneno na mesa. Se você diz que é veneno, que vocês compram feijão, compram arroz, compram produtos industrializados. Então, a acusação também aponta isso. Vocês irão também ver daqui a pouco, nas testemunhas que estarão aqui presentes, como que o agro também trabalha com o agricultor, os agrônomos, e principalmente com a soja, que é a maior exportação deste país e também do estado do Pará. Obrigado. Agradecemos o advogado de defesa do réu. E, nesse momento, nós iremos suspender esse júri por 10 minutos para alguns encaminhamentos e retornaremos em seguida.